Fala galera, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso curso e hoje a gente vai falar sobre luzes, né, iluminação, lightning, e eu vou mostrar aqui para vocês agora falar sobre direcional lighting, tá? E algumas outras questões também que são importantes sobre iluminação, tá? Toda cena, ela normalmente precisa de uma luz direcional, que é essa luz aqui que normalmente vem na cena, né? Que se a gente desativar, a cena fica toda escura, né? Caso você queira, obviamente, fazer uma cena toda escura, você pode desativar o Directional Light. Aí você pode perguntar, né? Mas André, não tá 100% escuro o True Black, né? Ele tá um escuro, mas ainda tem uma certa luminosidade. E aí a gente também vai falar sobre Skybox aqui, que é o que tá dando essa coloração aqui, mesmo sem luz na cena, né? Então aqui vamos procurar onde está o skybox dessa cena, ou se ela está usando o skybox padrão, né? Pelo visto eu acho aqui que ele está usando o skybox padrão, mas a gente tem como modificar. O skybox é o domo de cor, né? Você percebe aqui que ele tem um domo de cor e tem uma flogzinha. Provavelmente não é, pelo que eu estou vendo aqui, tem uma certa fog também, né? Uma fumaça aqui. Então deve ter um volume em algum lugar aqui. Vamos procurar aqui para ver se a gente encontra. Para me conseguir falar sobre skyboxes. Né? Aqui player follow câmera. Aqui. Bom, aparentemente parece que essa é uma é uma cena padrão, né? Vamos criar um volume aqui, então. A gente clica com o botão direito aqui em 3D. 3D não. Deixa eu pegar aqui. Não, a gente pode criar um Game Object normal aqui, tá? E aqui, dentro a gente vai colocar um cara chamado Volume, tá? Esse volume aqui, ele tá sem nenhum, sem nenhum presetting aqui, né? A gente poderia estar até pegando aqui, tem alguns já presets aqui, mas a gente vai criar o nosso próprio preset aqui de volume, tá? Então aqui eu vou tirar esse aqui. Ó, aqui ele tá falando que o starter tem um HDRP volume profile, mas aqui é HDRP, né? Vamos criar aqui um diretório, né? Chamado volumes. E aqui eu vou criar vou voltar aqui no meu Sky, né? Mandar criar aqui. Ele criou esse profile, né? E eu vou colocar aqui. Aqui dentro do meu profile, eu vou adicionar aqui post-processing. O RP ele não tem como customizar o Skybox. Tá. Vamos aqui em Window. Vamos procurar aqui, cadê? Rendering Lightning Explorer, ok? Light Explorer não, minto. Caramba. Window Rendering Lightning, tá? Que é essa telinha aqui. Vou até fechar essa aba aqui. Aqui a gente vai ver algumas configurações do Playground, né? Aqui ele tá colocando uma luz Baked. E aqui ele tá usando um Skybox de material, né? É o que tá dando essa luz azul ali, né? Se eu tirar ele tira essa luz azul totalmente, tá? E aqui ele tá falando que esse Directional Light é o sol, tá? Aqui tem a flog, né? Ó, falei que tinha uma flogzinha. Aqui eu tô acostumado a lidar com HDRP. O HDRP, a configuração é diferente. Aqui a gente consegue criar um novo Lightning setting, tá? Eu vou desabilitar esse bucket da iluminação aqui. Ele
eu vou remover qualquer clear. Vou dar um clear aqui, tá? E vou remover essa flog. Então, a cena ficaria assim, por padrão, tá? Mas ainda tá iluminada e tudo mais, né? Não sei se a gente consegue tirar aqui e colocar um gradiente preto. Pronto, ó. Assim a cena fica quando ela tá zero iluminação. Show? E aí, se eu chegar aqui e ativar o Directional Lighting, ele vai colorir a cena, né? Ele vai colorir a cena ali, porque eu ativei a luz. Aqui no caso a gente tá... aqui ele tá colocando cor, uma cor sólida, né? Mas a gente vai mexer em tudo aqui. Então essa configuração de Lightning, ela é a primeira configuração padrão que você faz em qualquer jogo, tá? Isso você faz um preset, né? Esse preset aqui você pode usar em todas as cenas, você pode customizar essa configuração global de iluminação a cada cena e tudo mais. Então vamos lá. Skybox. Skybox é o céu, né? Nosso céu tá cinza aqui. Se fosse um jogo top-down, a gente usaria sem Skybox. Eu colocaria uma Skybox só para ter uma iluminaçãozinha básica. Perceba que aqui ele tá vendo tudo em branco, né? Porque a gente tá sem céu. A gente pode clicar aqui na bolinha e ver quais Skybox que tem disponíveis aqui pra gente, né? No caso, também a gente pode filtrar aqui Skybox. E aqui ele tem algumas opções, ó. Que é aquele azul e tudo mais. Aí já vou dar uma dica aqui. Se você quer uma coisa legal, ó. Você pode digitar Skybox lá no Asset Store. Tem um pacote de Skybox gratuito aqui com vários Skybox, que é esse aqui, ó. Tem vários, né? Que são free. Então você pode baixar aqui. Só toma uma cuidado para ver se ele tem suporte ao RP, ó. Aqui ele está falando for building e o RP pipelines, então a gente pode baixar. Esse cara aqui é gratuito, né? E aí, e também você consegue baixar uma imagem HDRI e transformá-la em Skybox. Eu vou depois fazer um outro vídeo mostrando como é que baixa uma imagem HDRI e transforma ela em Skybox, ok? Então aqui eu só vou baixar esse asset de Skybox aqui, para a gente testar algumas Skybox e ver como é que isso muda na iluminação global, né? Porque muda bastante a iluminação global quando você está usando uma Skybox, né? Inclusive, você pode deixar com um clima mais de noite ou de tarde e tudo mais. Esse pacote de Skybox, ele traz vários Skybox legais aqui, a gente vai dar uma olhada. Eu vou desativar o Directional Light ali depois que terminar de fazer download desse pacote aqui, pra gente ver a cena crua, né? Sem ter nenhuma iluminação, e depois a gente vai brincando com a iluminação aqui. Então, eu vou desabilitar aqui a Directional Lighting. Ainda tá com o horizonte ali, né? Não deveria. Acho que é o horizonte dessa Skybox aqui. Então, quando a gente abre aqui agora que a gente baixou esse pacote e a gente filtra por Skybox, a gente já tem outros Skybox aqui que não tinha antes, ó, que legal. Inclusive interplanetários, ó, que massa essa aqui, né? Se for um jogo que não é na Terra, né? Vamos pegar aqui uma Skybox, pegar essa padrão aqui, ó. Tem alguma com sol, umas nuvens e tudo mais. Vou pegar essa aqui, show? Então perceba aqui o seguinte. No caso do RP, parece que o Skybox ele não está influenciando diretamente na luz, né? Você consegue só ver luz no céu, mas você não está vendo essa iluminação sendo refletida aqui. Aqui a gente pode fazer o seguinte, está vendo aqui em Environments Lighting, aqui está Color, eu posso colocar Skybox, tá? Então aqui é a iluminação que o Skybox está proporcionando para a gente. Aqui a gente consegue aumentar ou diminuir a intensidade do Skybox, né? Se eu mudar essa Skybox, perceba que a intensidade da cor também muda, né?
Então, ó, se tiver mais à noite e tudo mais, se for interplanetário. Então, essa é a primeira iluminação de todas que tem no Unity, né? Que é a iluminação global pelo Skybox. Isso aqui é opcional, depende do seu jogo e cada jogo vai ser diferente, essa Skybox, e como é que ela vai se refletir direto ou indiretamente na luz global. Mas ela já dá uma primeira iluminada geral aqui, né? Percebe-se isso. A gente está com o direcional Lightning desabilitado, né? Se eu habilitar o direcional Lightning aqui, essa parada já muda completamente. Então, eu vou... Isso aqui é um bom exemplo de... Pequeno exemplo, né? De luz direcional e Skybox que a gente pode apresentar. Beleza. Vamos desabilitar aqui. Aqui no Lightning tem várias outras opções, né? Ele tá falando aqui de reflexão, ó, reflexões pelo Skybox, qual é a resolução dessa reflexão, se ela vai ser compensada ou não. E aqui ele tem essa flog. A flog ela é muito interessante para quando a gente vai utilizar, por exemplo, um ambiente sombrio, tá vendo? Eu quero deixar o ambiente mais sombrio, eu quero fazer luz volumétrica, né? A gente vai ter eu vou tentar simular uma luz volumétrica no RP, mas geralmente luz volumétrica ela é padrão do HDRP, pelo menos no Unity, né? Então, por exemplo, adicionei aqui a flog no Environments, e aí a gente já consegue ver o efeito dessa flog aqui dentro do jogo. Olha que legal. A gente consegue ver, a gente está com pouca visão do player, né, e tudo mais, e dos interiores aqui, por mais que tenha uma luzinha do Skybox né, e tudo mais. Eu poderia fazer um leveling inteiro sem ter um direcional Lightning, tá? A gente poderia colocar aqui para ver como é que fica, ó. O direcional Lightning seria um sol, então poderia estar vendo ali daquela parte mais clara e tudo mais. E internamente aqui a gente ainda tem bem escuro. Vou mexer aqui um pouquinho no nosso direcional Lightning. Eu vou utilizar aqui o direcional Lightning para a gente conseguir ver as propriedades dele, para a gente conseguir entender o que ele faz. No caso do nosso direcional Lightning, ele tem essa propriedade aqui chamada Lighting, tá? E ele tá como direcional. Aqui tem outros tipos que a gente vai ver nos próximos vídeos, né? E aqui, no caso da emissão, ele tá como uma cor sólida. A cor sólida, ele vai deixar a luz toda com uma cor só, né? Percebe-se aqui, a gente até poderia colocar um pouco mais sombrio, né? Um vermelho e tudo mais, mas aqui a gente tem um pouco mais próximo do que é a realidade de uma cor do sol mesmo, né? Então olha só, aqui a gente tem a temperatura da cor, né? Uma cor mais quente ou uma cor mais fria, a gente só muda aqui, a gente consegue inclusive colocar, né? Qual é a intensidade da luz que a gente quer aqui e quanto que ela intensifica no cenário como um todo, né? A intensidade aqui, né? E o Indirect Multiply aqui a gente consegue mexer para poder deixar mais claro ou mais escuro, né? Quanto que essa luz vai impactar diretamente, incidir diretamente nos nossos Game Objects e tal. E aqui também a gente faz a primeira configuração, vamos dizer assim, de luz, de sombra, né? Sombra é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente tem muitos pontos de luz, a gente pode criar uma sobreposição de sombras e isso criar um looping dentro do Unity, fazendo muitos draw calls para fazer renderização da tela. E aí o que acontece quando a gente faz isso? Acaba que o jogo fica com FPS baixo porque está processando essas sombras e tudo mais. Normalmente o que eu faço? Eu faço na melhor qualidade possível, né, na qualidade que eu quero que quem tenha um computador muito bom possa processar. E depois eu faço um sistema de configuração que ele elimina as sombras por configuração, né? Então o player ele pode ir lá na parte de configurações e
eliminar todas as sombras, caso o computador dele não tenha suporte, ou ir reduzindo, inclusive, a qualidade. Vocês vão perceber aqui que no caso da URP, nós temos aqui, ó, sem sombras, que aí ele elimina completamente todas as sombras da cena, né? A gente pode colocar aqui, ó, Hard Shadow, né, que são sombras bem pesadas, mais escuras e tudo mais, ó. E a gente pode colocar Soft Shadows, que é a configuração que estava antes, que são sombras mais simplinhas, né? No HDRP tem uma série de configurações. Aqui a gente tem a força da sombra, a gente pode deixar essa sombra mais clara ou mais escura, né? E tem aqui algumas informações de pipeline para configurações futuras. Um outro ponto que futuramente eu vou falar melhor é sobre o anti-aliasing aqui. A gente está sem anti-aliasing, então perceba que a nossa sombra ela tá meio zoadinha, né? Aqui eu vou colocar essa sombra lá mais escura para a gente conseguir ver que ela como é que ela tá. Ela tá meio zoada, né? Aqui na câmera a gente consegue fazer ligar o anti-aliasing. E o anti-aliasing ele vai justamente corrigir essas imperfeições que tem tanto no personagem, quanto nas sombras, quanto nas texturas e tudo mais, né? E vai tornar essa sombra um pouco mais fidedigna à realidade ali do personagem, né? Perceba que o anti-aliasing ele trabalha em cima disso. Então a gente tem alguns tipos de anti-aliasing, né? A gente pode escolher ou a gente pode eliminar esse anti-aliasing e deixar mais grosseiro, porque o anti-aliasing consome processamento, né? E tudo mais. E aí é questão de testar, né? É muita questão de testar. O outro detalhe aqui que a gente pode ver na câmera é que ele está usando o Skybox como forma de exibição ali, tá? Aqui a gente consegue ver aqui, ó, nesse cantinho, um preview da câmera. Então, a gente pode eliminar o Skybox por aqui, por exemplo, né? No caso por exemplo, uma cena em top-down, a gente pode ter o Skybox para ter a iluminação e a gente pode eliminar o Skybox da visualização da câmera aqui, simplesmente trocando aqui o background type. Então, quando a gente estiver dentro do jogo, a gente não vai ver esse Skybox, tá? Então, ó, olha só como é que fica. Só que o Skybox ele está influenciando na iluminação global, né? Uma alternativa também. E a gente pode voltar aqui. Então, por enquanto, esse vídeo ele ficou para falar um pouco sobre Skyboxes e Directional Lighting. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre Directional Lighting e alguns outros tipos de iluminação, ok? E é isso, por enquanto é isso.